Graça e paz, irmãos, boa noite, mais uma noite, estamos aqui na nossa upgrade, alinhamento. É um prazer estar com você nessa noite, entrando dentro da sua casa, para abençoar seu lar, abençoar sua família, através da palavra de Deus. Eu vou estar orando agora neste momento, para abençoar a sua vida, pedir ao Senhor que venha guardar esse momento que a gente está junto aqui, guardar esse tempo, e acima de tudo, que haja um quebrantamento no nosso coração. Vamos orar? Vamos pedir para que Deus possa falar com a gente. Eu quero que nessa noite você abra o seu coração, para que o Espírito Santo tenha liberdade. Se eu e você não dermos liberdade, nada vai acontecer dentro de nós. Então vamos fazer isso? Vamos clamar a Ele que venha guardar a nossa vida e venha quebrantar o nosso coração. Vamos dar essa liberdade para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado por esse momento que podemos passar juntos aqui, reunidos como igreja. Cada um em sua casa, cada um em seu lar, como parte deste corpo, e nos juntamos aqui e nos tornamos a igreja do Senhor, independente do bairro, independente do local, nós somos tua igreja. E neste momento, Senhor, nós te convidamos que o Senhor venha estar conosco aqui, nesta reunião, neste culto, que a tua palavra encontre no nosso coração um solo fértil, para que ela seja fecunda e possa dar muitos frutos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, você pode compartilhar esse vídeo. Se você está pelo Facebook, compartilha aí pelo Facebook, ou compartilha o link também do Facebook aí, o link do YouTube. Nós temos aí nas duas redes sociais que você pode assistir. Então, pegar esse link também e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp ou com os seus amigos, especialmente aqueles que têm necessitado aí de ouvir uma palavra de Deus para mudar essa família, mudar esse coração. Bom, nessa noite eu quero falar um pouquinho dentro da palavra da parábola do semeador, sobre o tema, tornando-se um cristão fértil para com Deus. E hoje nós vamos basear a nossa palavra de hoje dentro da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela está registrada em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 8, em Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 9, em Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 8. Nós vamos pegar o registro de Lucas. Lucas está um pouco mais detalhado o registro, nós vamos falar um pouquinho dentro da parábola do semeador, baseado em Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 8. Eu vou ler agora para você, e nós vamos estar falando então dentro desse texto da parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. Eu vou ler por aqui, então podem colocar para mim. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Versículo 6. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, é uma palavra muito conhecida. A parábola do semeador, ela é uma parábola assim, conhecida para, pelo menos acredito que a maioria que está me ouvindo essa noite, está participando aqui com a gente, já deve ter ouvido essa parábola. Essa parábola é sobre a escuta da palavra de Deus. Como nós escutamos a palavra de Deus, né? O que acontece? As pessoas, né, quando elas ouviam a palavra de Deus, e Jesus, eles queriam fazer com que elas não apenas ouvissem, mas como elas ouviam, como elas vinham para Ele, né? Como elas vinham até Ele, né? E elas tinham que estar conscientes das escolhas que elas fariam, porque as escolhas estavam disponíveis. Quando Jesus conta essa parábola, que ela fala sobre como eu vou escutar a palavra de Deus, e Jesus na parábola, ele ensina que há escolhas, elas estão disponíveis na palavra de Deus, em como eu vou escolher, escutar ou não a palavra de Deus, e como essa semente, que é a palavra de Deus, ela vai cair dentro do meu coração. Bom, a primeira semente, diz a Bíblia, que ela caiu
no caminho, né? A parábola, na verdade, ela fala que as sementes, elas caíram em 4 locais diferentes, mas a primeira delas, no versículo 5, diz assim que uma parte caiu à beira do caminho, mas o versículo começa dizendo assim: o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, quer dizer, quando ele foi para jogar a semente, o que acontece? Uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E é interessante que, se a palavra de Deus fala sobre como eu escuto, e aí nós vamos entender que a semente é a palavra de Deus, o semeador é aquele que semeia, está semeando a palavra de Deus, o solo sou eu e você, é o meu coração e o seu coração. E aí é que ele está dizendo o seguinte, que a forma como eu escuto a palavra de Deus, eu estou definindo o solo onde ela está sendo jogada, ou está sendo plantada. E aqui no primeiro versículo, ele diz que ela caiu na beira do caminho, foi pisada, e os animais comeram. Aí Jesus, quando ele vai no versículo 11 e 12, do mesmo capítulo 8, ele diz assim: esta é, pois, a parábola. Aí ele vai explicar. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então as aves dos céus, né, são aquelas que vêm como o diabo que vem, rouba a palavra do coração dessas pessoas, e essas pessoas não ouvem, consequentemente elas não são salvas, consequentemente elas não são transformadas, consequentemente nada acontece. É interessante aqui que a parábola, ela nos dá o resultado em todos os lugares. A semente, ela traz um resultado em todos, porém, já que a fecundidade depende do terreno onde ela cai. Então aqui não houve fecundidade. Por quê? Porque as aves do céu a comeram, ela caiu no caminho, não é num local preparado, né? E na verdade aqui o solo, né, à beira do caminho, é de acordo com a interpretação. São as pessoas que, apesar de ouvirem a palavra de Deus, não entendem. Elas ouvem, mas por que ela não entende? Porque o diabo rouba isso dela. Vamos pegar, por exemplo, você está na sua casa agora. Como que está o solo aí? A semente, ela é santa, a semente sempre é boa, mas ela nem sempre vai germinar. Por quê? Porque para ela germinar, depende do terreno onde ela cai. Minha pergunta para você essa noite é: como está o terreno do seu coração? Hoje, o diabo, será que neste momento você está me ouvindo aqui e você está preocupado com o lockdown da semana que vem? Como vai ser os seus negócios, ou como você vai trabalhar, ou como que vai ser as coisas para você? Ou você está preocupado em correr para um mercado, por exemplo, amanhã, na quinta-feira, ou preocupado em alguma coisa que possa acontecer, está ansioso por algo, ou algo está acontecendo na sua família, ou você está realmente prestando atenção aqui? Porque essa é a forma que o diabo rouba a palavra, que ela é santa e boa, ele rouba de nós com ansiedade, preocupações, através dos desafios que a gente tem que passar nessa vida, né? E aqui interessante que não é uma simples interpretação aqui nesse texto, né? A parábola é uma compreensão de como eu vou aceitar a palavra dentro do meu coração. Não adianta eu só ouvir, eu tenho que recebê-la dentro do meu coração. Como que eu vou acatar ela dentro de mim? Vai depender do solo, irmão. Por isso que o resultado da semente, da palavra, vai depender do solo, do coração de quem está ouvindo. Entenda o seguinte: a semente, que é a palavra de Deus, ela sempre é boa. E essa noite Deus preparou essa semente para você, que é a palavra de Deus. Mas a questão é como está o solo do seu coração. Ou por outro lado, como eu já falei sobre a ansiedade, talvez ele está árido, ele não está sendo regado. Como que eu rego? Orando, buscando a Deus, tendo meu momento com Deus, e o solo vai ficando mais preparado para receber essa palavra. A mesma semente cai em lugares diferentes, em tipos de solos diferentes, ou seja, em corações de qualidade diferente, que vai dar resultados diferentes. Quando o nosso coração está calejado, e a semente ela vai cair, ela não vai florescer.
quando está calejado de problemas que a gente não resolve, as nossas emoções estão todo o tempo carregando mágoas, ressentimentos, dificuldades, a gente não sabe lidar com a perda, não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com os desafios que a vida vem, aí chega a ansiedade, a gente fica pensando no amanhã o tempo todo. Realmente não tem sido fácil para ninguém os desafios dos dias que nós temos vivido, mas uma coisa é certa: se a semente, ela depende do coração, então eu tenho que cuidar dele, eu tenho que cuidar de como eu estou recebendo aí. Irmão, você está na sua casa nesse momento, no conforto talvez do seu sofá, ou às vezes você está sentado na sua cozinha, em algum local da sua casa, do seu trabalho, ouvindo essa palavra. Ela é pura, ela é santa, ela é boa. Qual é o objetivo dela? Trazer frutos dentro de você, trazer mudança, trazer algo diferente, mas isso depende da qualidade. Por isso que a parábola do semeador, ela nos dá 4 locais diferentes, 4 tipos de solos diferentes, 4 tipos de corações diferentes, que vão ter resultados diferentes. Então a primeira, ela cai no caminho, as aves do céu simbolizam o diabo, vem e rouba a palavra de Deus de você. Hoje à noite, tem algo roubando ela aí de você? Tem algo impedindo que você seja abençoado, que você venha ter um encontro com a palavra de Deus e deixe ela transformar o seu coração? Vamos ver em qual solo você se adequa, ou em qual solo você se identifica, para que a gente possa ser um solo que realmente traga fecundidade para a palavra, traga resultados. Queridos, a palavra de Deus, entenda, ela foi feita para trazer resultados. Que resultados? Que venham abençoar a nossa vida, resultados que venham fazer com que a gente se torne fortes, né? Resultados que fazem com que a gente se torne cada vez mais maduros em Deus. Ela vem para isso. Se eu não estou amadurecendo, se eu não estou sabendo lidar com as frustrações, se eu estou com o meu coração ansioso, se eu estou preocupado demais a ponto de mudar minha rotina com o dia de amanhã, com a semana que vem, com outra semana, com o passado, a palavra de Deus, ela não está fazendo efeito, porque o solo do meu coração, ele não está sendo um solo bom. Então eu preciso, vamos dizer no nosso português aqui, claro, né, dentro daquilo que eles fazem, eu preciso adubar o meu solo, eu preciso afofar o solo, eu preciso regar ele com a palavra de Deus, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso fazer alguma coisa para que quando a palavra de Deus seja pregada num púlpito como hoje, quando eu leio ela dentro de casa, quando eu ouço uma live durante a semana, ela entre para dentro de mim e ela traga frutos, que foi para isso que ela foi criada, para trazer frutos, para trazer resultados. Bom, segundo tipo de semente, lembrando que ela é boa, perfeita, a semente não é uma semente ruim, é a palavra de Deus, ela veio para trazer fruto, para dar resultado. Ela cai em um terreno pedregoso, está lá em Marcos, lá em Mateus também, como eu já coloquei, 13 de 5 a 6, ou Lucas, vamos ver o que o texto diz. E a outra parte das sementes caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se, e secou, porque não tinha raiz. Então essa semente aqui, a Bíblia está dizendo que ela cai num solo pedregoso, ela cai nesse solo, mas ela morre, porque o sol vem e queima ela, porque ela não tinha raiz, ou seja, ela não tinha profundidade. E aí Jesus, nós vamos agora usar um outro texto aí, que não está em Lucas, eu vou usar Marcos capítulo 4, versículo 16 e 17, ele dá a explicação da parábola, Marcos 4, 16 a 17, vamos ver qual é a explicação que ele dá. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem, está falando do resultado, ele está explicando a parábola, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, porque a semente é boa, né? Todavia, porém, né, visto que não tem raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Por que outras versões dizem que não aguentam por um tempo, e logo se escandalizam por causa das perseguições, por causa das dificuldades, né? Qual é a ideia aqui do terreno pedregoso, né? Desse terreno difícil de lidar?
é que aqui nesse caso, a semente, ela cai em um terreno que as pessoas são muito superficiais, porque está dizendo que ela não tem profundidade, e não dura por muito tempo, né? Mas aí o que acontece? Quando as perseguições e aflições surgem, essas pessoas imediatamente caem. Irmãos, quantas pessoas não sabem lidar com as dificuldades da vida? Eu preguei no domingo retrasado, eu estava dizendo que quando uma pessoa, ela está passando por um momento difícil em sua vida, por uma tribulação, uma perseguição, por frustrações, sei lá, por desafios, se ela é capaz de dizer que Deus me abandonou no momento que eu mais precisava da minha vida, ou que Deus não está comigo, ela realmente não conhece a palavra de Deus, e ela se encaixa exatamente nesse tipo de solo aqui. Não é no tipo de semente, é no tipo de solo. Ela se encaixa aqui. Por quê? Porque é um cristão superficial, né? É um cristão que não aguenta os desafios, e como é óbvio, o problema é que finalmente as levam à queda, é que elas são muito fracas na perseguição e na aflição, aí o diabo vem com essas coisas contra eles, elas imediatamente caem. Caem por quê, irmãos? Caem porque a sua raiz não está em Deus. Mas por que não está? Porque a semente, por mais boa que ela seja, por mais que a palavra de Deus, ela faz milagre, ela só vai fazer milagre em um solo que seja bom, não num solo cheio de pedras, né, onde a palavra de Deus não consegue literalmente profundidade. Sua queda, eu escrevi isso aqui, não é causada porque a aflição é muito pesada para suportar. A queda dessa pessoa, ela não é causada porque a aflição é muito pesada, mas sim porque essas tipo de pessoas não estão dispostas a mostrar a menor resistência ao diabo. Não consegue, não tem força. É como a própria semente diz: o sol vem e queima ela, porque ela não consegue força, a raiz não está lá, né? Ela é muito superficial, a sua raiz, e aqui ela não está disposta, a pessoa, a mostrar a menor resistência, porque como vai mostrar uma resistência, sendo que esse tipo de pessoa não sabe resistir? Não tem armas dentro dela suficiente, não tem a palavra de Deus. Quando Jesus, lá quando ele estava no deserto sendo tentado, é interessante que Jesus, ele enfrentou o diabo usando a própria palavra de Deus. Foi a forma que ele ganhou. Ele usou a palavra de Deus, que ela estava viva dentro dele. É disso que eu estou falando, porque quando a pessoa não sabe usar a palavra de Deus, ela é superficial. Aí vem a luta, vem a aflição, né? Não é aflição e luta, perseguição, frustração ou decepção e angústia que faz um cristão cair, porque, irmãos, é como eu falo muitas vezes para os meus pacientes: bem-vindo ao mundo real. O mundo real é um mundo onde nós temos bênçãos e nós temos desafios a vencer. Nós temos alegrias, mas nós temos frustrações também. E o que acontece? Tudo isso a gente sabe que vai acontecer, mas as pessoas que estão nesse tipo de solo, elas não estão dispostas. Por quê? Porque são frágeis espiritualmente falando, são fracas emocionalmente falando. Por quê? Porque não buscam a Deus, não leem a Bíblia, então não tem chance. Olha o que diz aqui Tiago, capítulo 4, versículo 7. É um texto bastante conhecido, Tiago 4, 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. E aí eu pus entre parênteses aqui, né? Como resultado dessa resistência, ele vai fugir. Então o texto diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por que ele vai fugir de mim e de você? A fuga do diabo que ele vai ter de mim e de você é resultado da resistência que eu estou tendo para ele. Esse tipo de solo não tem resistência, porque é frágil, é fraca. É um tipo de pessoa que nem conhece a palavra de Deus. Aí quando vem as lutas, as perseguições, ao invés de falar para Deus: Senhor, o que eu posso aprender com tudo isso que está acontecendo? O que eu posso aprender com essa escassez? O que eu posso aprender com esses desafios? Talvez você tenha passado por desafios no seu casamento. Relacionamento conjugal é um desafio para o ser humano. Tem passado por isso, ao invés de ficar falando: Deus, por que o Senhor me deu essa esposa? Até porque Deus, ele permitiu que você se casasse com essa pessoa, porque foi você que escolheu ela. E ao invés da gente ficar questionando dos porquês para Deus: Senhor, o que eu posso aprender com tudo isso?
E as pessoas que estão dentro dessa semente, desse solo, elas não resistem. E elas ficam culpando, jogando a culpa em Deus, jogando a culpa em alguém, jogando a culpa no seu cônjuge, jogando a culpa nos filhos, jogando a culpa no patrão, por algo que ela tem que perceber, que tudo isso que está acontecendo ao redor dela, ela precisa ser forte, precisa fincar as raízes, para ser cada vez mais forte em Deus. Por isso que nós temos falado exatamente isso que eu coloquei desde o início aqui, dentro do nosso tema, que se eu quero ser um cristão fértil em Deus, para eu ser fértil, eu preciso buscar Deus. Vamos para a terceira categoria de solo, né? Eu sempre vou repetir isso, a semente é boa. Considerado que as duas primeiras categorias que ouvem a palavra, vamos avançar então para a nossa terceira. Marcos 4, 7, ou pode pegar também o texto de Lucas. Marcos 4, 7, o pessoal vai ficar bravo comigo, porque eu falei só o texto de Lucas para eles, né? O Levi perguntou assim para mim, pastor, qual que você vai? Está fazendo coração para mim lá, gente. Ele falou assim, manda o texto para a gente poder projetar, né, para as pessoas. Eu dei Lucas, então eu não dei nenhum outro evangelho para ele. Então eles estão aí, estão se virando ali, os dois, né, estão se virando. Vamos lá então, Marcos 4, capítulo 7. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Então aqui a gente está falando que a outra parte cai no meio dos espinhos. E aí, os espinhos cresceram. Espinho é um trem louco, né? Não sei se na sua casa, seja espinhos, aquelas tiriricas que a gente planta, né? Que a gente planta não, que elas nascem no meio daquilo que a gente planta. Você planta algo legal, elas sempre estão nascendo. Agora aqui nós estamos falando do espinho, que ele cresceu e ele ficou mais forte que essa semente. Por quê? Porque ele sugou a energia dessa semente. Marcos capítulo 4, versículo 18 ao 19, olha o que diz, explicando essa parábola, né? E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Isso é um grande desafio no mundo de hoje. Agora imagina, muitos cristãos que na verdade já estão, eles fazem parte um pouquinho do solo anterior, onde não tem profundidade. E aí se não tem profundidade, está no meio das pedras, e ainda por cima aqui cresce os espinhos. Essa outra semente caiu nesse outro solo, que os espinhos crescem e sufocam a palavra. Os desafios da vida, as riquezas, as ambições, coisas que a gente quer, né? O problema aqui é que a palavra de Deus aqui ela é mantida no coração da pessoa. Ou seja, a palavra cresce. Aqui diz que a semente cresceu um pouco. Ou seja, é o tipo de cristão que ele mantém a palavra de Deus no seu coração, mas junto com a palavra de Deus ele mantém as outras coisas. O texto diz os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas e as ambições das outras coisas, né? Então essas coisas agem como espinhos que impedem o crescimento da palavra e torna ela infrutífera. Qual tem sido o seu tipo de semente? É a primeira que cai no caminho, o diabo tem roubado aquilo que Deus tem dado para você no seu coração? O solo não está bom, então está muito superficial, ou como a segunda semente, está num terreno pedregoso, não tem profundidade, e não tem como, e aí o que acontece? A semente morre, porque ela nasce, né? Mas ela morre, porque não tem profundidade, são pessoas que são superficiais em Deus. Ou então aqui, você recebe a palavra, mas juntamente você não abre mão de certas coisas dentro de você. Gente, como tem cristão assim hoje, que recebem a palavra, acham ela linda, a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo, mas ele dentro do coração dele, ele recebe mais coisas também além da palavra. Ele recebe e permanece, ele permite que as coisas deste mundo, os desafios deste mundo ainda façam parte dentro de você. Quantos cristãos nós temos visto com a famosa palavra, isso não tem nada a ver, isso não tem problema, e aí as pessoas vão sustentando parte da palavra de Deus, e elas vão sustentando aquilo que é do mundo,
E aqui a Bíblia diz que isso funciona como espinhos que crescem e depois sufocam a palavra. Porque o mundo, as pessoas têm uma visão errada, alguns cristãos. Se o mundo fosse ruim, as coisas do mundo, as pessoas não caíam tanto. O negócio lá fora não é ruim, é bom. A questão é a consequência que traz para essas pessoas. É igual eu falo na Casa do Oleiro. Não adianta você falar, as pessoas falam assim que droga é ruim. A questão não é se a droga é ruim, é o efeito que ela traz. Se ela fosse tão ruim, as pessoas não usavam. Se elas usam, é porque ela tem um efeito na vida da pessoa, que tira ela da realidade, claro, mas aí traz uma consequência devastadora, na saúde, na família, em todas as outras coisas. Aqui, são efeitos que trazem na vida da pessoa, na vida cristã. Por quê? Porque ela vive essa vida, ela compartilha a palavra de Deus, ela recebe a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ela permite, ela faz concessões na vida dela. Ela permite que a palavra de Deus faça morada no seu coração, mas também alguns apegos às coisas, alguns pecadinhos, ou algumas coisas que as pessoas falam que não tem nada a ver, e ela começa a viver com as duas coisas, e isso aí cresce como espinho, sufoca a palavra de Deus, e o cristão se torna fraco, infrutífero, e morre, e muitas vezes abandona a Deus. Qual é o seu solo? Vamos para o último solo. A outra caiu em boa terra. Aí esse texto aqui é tão bonito, né? Ele fala que ela caiu e aí a semente cumpriu de verdade o objetivo dela, que foi ser fecunda. Mateus, agora vamos para Mateus, capítulo 13, versículo 8. Mateus, capítulo 13, versículo 8. Agora essa semente aqui, ela cai em boa terra. E se ela cai em boa terra, ela se torna fecunda, ou seja, ela vai cumprir aquilo pela qual ela foi destinada. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60, a 30 por 1. E aqui diz que ela deu fruto. Ela caiu na terra, foi plantada, né? Porque a Bíblia diz que o semeador, ele saiu para semear. E quando ele sai para semear, ele semeou ela em várias terras, dentre elas a terra boa. Vamos ver a explicação? Mateus capítulo 13, versículo 23. Mateus 13, versículo 23. Mas a que foi semeada em boa terra, deixa eu ver aqui, vou pegar essa versão. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Abre para mim também Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Eu quero essa versão também, dentro desse evangelho, desse livro aqui, Lucas capítulo 8, versículo 15, e aqui diz, queridos, na explicação de Mateus, que é aquela que cai em boa terra, e ela dá o seu fruto. Vamos ver Lucas, olha o que diz, mas as que caírem em uma boa terra, são os que com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm, e dão frutos com perseverança. A palavra de Deus é o seguinte, ela vem, e a Bíblia diz que ela corta o ser humano, e ela traz um poder, nós como seres humanos, nós temos um poder de decisão, ela corta, e eu tenho que decidir o que vai ser da minha vida. A palavra de Deus aqui, quando ela é semeada num bom terreno fértil, tem aqui essa versão aqui que eu coloquei, um coração aqui, coração honesto, e um coração bom, em outra versão aqui, diz que, tendo ouvido a palavra, a mantém. Ele ouve, por quê? Porque o coração, olha só gente, que o texto coloca, o coração, o texto diz que ele é honesto, e ele é bom, ou seja, o solo é bom, a pessoa está recebendo bem a palavra de Deus, e aí ela diz assim, que ele ouve, mantém no coração, e dão frutos com perseverança. Deixa eu falar uma coisa para você, a semente, quando ela cai numa boa terra, num coração, ele tem que ser uma boa terra, e ele tem que compreender a semente. Nós podemos aqui colocar várias questões aqui. Como está o meu coração, o seu coração? Como que está o nosso coração? Entenda o seguinte, a palavra de Deus, ela é sempre eficaz, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, ela sempre vai dar um resultado, pelo qual ela foi destinada. Em quem é o detalhe? No coração, vou pegar o texto, no coração aqui, vou até voltar aqui, honesto e bom, que ouve e mantém. Não adianta eu dividir a palavra de Deus com as coisas desse mundo, não adianta
eu ter um coração solo, né, superficial. E a palavra de Deus aqui, são vários tipos de pessoas, que a parábola do semeador coloca, vários tipos de solo, mas só um deu fruto. Por isso que a gente vê, irmãos, ao longo de toda a história da igreja, nós vemos pessoas que são instrumentos de Deus na vida da igreja, são instrumentos nas mãos de Deus, são usadas por Deus num louvor, são usadas por Deus na intercessão, são usadas por Deus como diácono, são usadas por Deus na dança, são usadas por Deus em tanta coisa, são usadas por Deus, a gente nem sabe, essas pessoas estão fazendo tudo por trás, aqui nos bastidores da igreja, e aí estão dando frutos. Por quê? Porque ouviram e deixaram a palavra de Deus, mas são a minoria, né? A seara, a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, e o Senhor te chama nessa noite para que você seja um trabalhador na seara dele, no campo, para que você faça a diferença, mas para isso o seu coração tem que ser bom, tem que ser honesto, você tem que ter um bom solo, irmão. Se você não tiver um solo adubado e preparado com a própria palavra de Deus, não vai dar fruto. Os resultados serão diferentes, como diferente a qualidade dos corações que ouvem a palavra de Deus. Por isso que ao longo de toda a igreja, a gente percebe que muitos têm sido bênçãos e outros estão apenas frequentando a igreja, porque acham bonito o louvor, porque acham legal aquela música, porque a pregação é linda, é maravilhosa, mas os espinhos estão no coração, os espinhos, as pedras estão no solo, ou permite que o diabo rouba, porque na verdade deixa a palavra de Deus pelo caminho, e aí o diabo vem e rouba. Então, como eu coloco aqui, que os resultados serão diferentes, como é diferente a qualidade dos corações que a ouvem. Então, alguns vão rejeitá-la, outros irão aceitá-la, até a aflição chegar, são os cristãos mais superficiais. Outros vão recebê-la, mas eventualmente vão colocá-la em uma última posição, colocando outras coisas, cuidados, riqueza, outros desejos sobre ela, e finalmente outros vão mantê-la em um coração honesto e vão dar muito fruto. Por isso, queridos, que quando Jesus ele termina a interpretação da parábola, eu quero ler Lucas 8:18. Lucas, capítulo 8, versículo 18, ele termina, interessante, que ele termina a parábola, e ele fala algo bem interessante para a gente. Vamos ler esse pedaço de Lucas 8:18? Portanto, considerem atentamente, aí tem a palavrinha-chave aqui, considerem atentamente como vocês ouvem a palavra, como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Eu quero parar aqui. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Queridos, não é se você está ouvindo, é como você está ouvindo. Não é só ouvir a palavra de Deus, é como eu estou ouvindo. Muitos estão ouvindo, mas não estão tendo mudança. Apenas aqueles que ouvem com bom coração, a semente vai dar muito fruto. Então nessa noite eu quero desafiar você, querido, como você ouve a palavra de Deus. Não é só ouvir, não. É interessante que eu tenho algo dentro de mim. Todos os grupos, muitos grupos de WhatsApp ou pessoas, eles gostam de vir e mexe, mandar versículo, mandar alguma coisinha básica, assim. O pessoal da Rede Juvenil tem muito isso. Eu tenho parentes meus que fazem isso, né? E às vezes me mandam no PV, e eu tenho algo comigo, que é um compromisso que eu tenho. Todas as vezes que alguém me manda, porque não dá para a gente ouvir tudo, ler tudo que se recebe, é muito complicado. Mas eu tenho um compromisso, que toda vez que eu recebo algo, que é versículo da palavra de Deus, eu paro e leio tudo. Eu vou até o fim. Então se a pessoa mandou 5 versículos, 10 versículos lá, aquelas que mandam para todo mundo um monte, nem fala bom dia, boa tarde, só manda o texto. Eu paro, eu leio o que aquele texto tem, porque é como eu estou lendo. Então eu estou lendo ele, e estou vendo, Deus, o que o Senhor tem para mim, através da tua palavra. Não é algo místico, a palavra de Deus, vamos ver que de repente Deus usou esse irmão, e é um profeta, algo que Deus tem para falar. Não, é a palavra de Deus pura, santa, limpa mesmo, que está falando com você. Então como? Eu paro, eu ouço, e eu vou realmente praticar. Tenho um coração voltado para Deus. Eu desafio você, irmão, a orar, agora neste momento comigo, para você dedicar o seu coração para Deus. Dedique, querido, dedique, ele é um solo.
é como recebe, não é se está recebendo, é como, é a forma, é o respeito, é a reverência, é o coração voltado para Deus, é o coração disposto a mudar, é um coração disposto a regar a palavra de Deus, para que todos os dias você possa mudar. Nós aqui em nossa igreja, nós temos lives todos os dias, todas as manhãs com os apóstolos, nós temos programações à noite, o que não falta é palavra. E aí nós temos aquele PG gostoso dia de terça, alguns fazem na segunda, outros no sábado, aquele PG gostoso onde você tem um contato melhor ainda que online, mas você está ouvindo a palavra, você está tendo algo mais gostoso, e aí é como vai fazer a diferença na sua vida. Vamos orar? Eu quero abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. A Bíblia diz que ele é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho. Ela ilumina o nosso coração, ela ilumina a nossa vida. Muito obrigado pela palavra. E Deus, a sua palavra é santa, pura e perfeita, mas o nosso coração não. Por isso nessa noite, nós somos desafiados pela tua palavra, pela parábola do semeador, a mantermos um solo bom, um solo honesto, um solo preparado para receber a tua palavra e darmos fruto. Nós queremos, a seara é grande, nós queremos estar dentre esses trabalhadores que estão à sua disposição, mas trabalhadores que têm experimentado mudança, trabalhadores que não têm sido sufocados pelas coisas do mundo, pelos cuidados do mundo, mas trabalhadores que não sejam superficiais, mas que sejam firmes e focados no Senhor. Eu te agradeço e louvo pela tua palavra, cuida do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela caiu em seu coração. Você quer ver como que muitos nas questões financeiras, que eu quero desafiar você agora a dizimar, ofertar e primiciar, como que eu sei o como com relação a dinheiro? É se eu cumpro. Olha que coisa bem simples. Agora eu quero ser bem simplório com você aqui. Eu ouço a palavra, eu sei que eu tenho, que o meu dinheiro Deus me dá, e como a apóstola diz, um pouco é semente e um tanto é pão. Eu posso comer o pão, mas a semente eu tenho que voltar ela para semear, e aí eu não faço nada, eu continuo não dizimando, não ofertando. Esse é um tipo de solo que não está propício a dar frutos, porque apesar de ouvir todos os domingos, todas as quartas-feiras, e ler na palavra de Deus o que tem que ser feito, não faz. Talvez é um solo rochoso, talvez porque é superficial, não cresce em Deus, né? Ou talvez, né, é um solo cheio de, que permite que os espinhos, permite que a palavra de Deus, ela seja compartilhada com os desafios do mundo, o medo de dizimar e faltar alguma coisa, misturar a ansiedade com tudo isso que tem acontecido, com a fidelidade, está misturando e a palavra está sendo sufocada e você tem deixado de ser obediente. Quero desafiar você, como você está ouvindo, obedeça, simplesmente obedeça o que a palavra de Deus diz a seu respeito, o que a palavra de Deus diz ao meu respeito quando se trata de oferta. Você tem a oportunidade agora de dizimar, de ofertar. Os números das contas da igreja estão aí, o Pix, você pode fazer sua transferência, ou então você pode trazer aqui ao longo da semana, que os nossos irmãos estão aqui. Faça isso agora em nome de Jesus e cumpra a palavra de Deus. Enquanto os números da igreja estão aí, eu quero, antes de finalizar, eu quero dar os recadinhos aí, quanto você pode fazer, né, a sua fidelidade, colocar a sua fidelidade na prática, que é você ou trazer aqui, ou fazer sua transferência agora. Alguns recadinhos aqui é o seguinte: quem quer entregar dízimo e primícia, são os avisos, né? Ou trazer alimentos para a gente fazer a cesta básica. A pastora Lu das 8h30 às 11h30 de segunda a sexta, e o Levi das 14 às 18, né? Agora todo mundo já deve ter percebido, o decreto não saiu, mas já todo mundo já ouviu, que nossa cidade vai entrar em lockdown a partir deste sábado e vai até no outro domingo, vão ser 9 dias fechados. Os cultos vão acontecer normalmente, mas tudo online. Então nós teremos o culto domingo às 10 horas da manhã, e nós teremos o culto domingo às 18 horas, né? Todas as programações da igreja seguem normalmente, mas nós temos uma programação diferente antes de nós entrarmos no lockdown. Nós discutimos essa semana no Conselho de Pastores. Nós vamos fazer essa semana,
Na sexta-feira, deixa eu ver o horário aqui, 21 horas, nós vamos ungir a nossa cidade. Nós juntamos as igrejas evangélicas da cidade, através do Conselho de Pastores, nós vamos ungir a toda a nossa cidade. Cada igreja ficou responsável por alguns bairros, e nós vamos derramar óleo na nossa cidade inteira, e nós precisamos de você. O máximo de pessoas que possam vir aqui, se for vir de carro, se for vir de moto, nós precisamos. Só que nós precisamos que você traga 1 litro de óleo. Pode ser o seu óleo de cozinha mesmo. Você vai trazer 1 litro ou mais, porque é você que vai usar esse óleo. Nós vamos derramar na cidade. É interessante, qualquer bairro que a gente for, você vai ver a marca do cristão lá, que nós vamos fazer isso de todas as igrejas da cidade que estão envolvidas com o conselho. Lembrando, sexta-feira, às 9 horas, sexta-feira agora, um dia antes, horas antes do lockdown acontecer na nossa cidade, nós vamos ungir toda a cidade. Você está convidado a estar aqui com a gente na igreja às 9 horas, e nós vamos dividir para qual bairro você vai, qual bairro você vai ungir. Não deixe de vir, esteja aqui com a gente. Amém? Vamos finalizar então esse culto maravilhoso, esse upgrade, e vamos orar. Eu quero abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Pai Santo, muito obrigado por esse tempo tão gostoso que nós podemos passar com os nossos irmãos nessa upgrade de alinhamento, que inclusive estamos chegando ao final, né, do tema alinhamento agora no mês de junho, mas eu quero colocar diante da tua presença a igreja do Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor as vidas dos meus irmãos essa noite. Proteja a mente de cada um, não deixe que a gente seja levado por preocupações ou ansiedades, mas que a gente venha confiar em Ti. Eu abençoo os meus irmãos, fortaleça-os na Tua palavra, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o nosso Pai, as consolações do doce e amado Espírito Santo, repouse sobre cada família, sobre cada lar aqui representado, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Fique com Deus. Até domingo.